Nós somos o canal Cosmos e Astronomia. Se você é fã de explorar o espaço e aprender mais sobre os mistérios do universo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Agora, sem mais demora, vamos direto ao que interessa. No vídeo de hoje, vamos responder uma pergunta fundamental sobre Marte. Vamos descobrir como a distância entre Marte e a Terra impacta as viagens interplanetárias e as missões espaciais. A distância entre Marte e a Terra não é fixa porque ambos os planetas seguem órbitas elípticas ao redor do Sol, conforme descrito pela lei das áreas de Kepler. Isso significa que a distância entre eles varia conforme suas posições nas órbitas. Distância mínima, oposição quando Marte e a Terra estão na posição mais próxima de suas órbitas, o fenômeno é chamado de oposição. Nesta posição, Marte e a Terra estão mais alinhados, com a Terra entre Marte e o Sol. A distância pode ser de cerca de 54,6 milhões de quilômetros. Este valor pode ser calculado pela equação da órbita de Marte, levando em conta o ponto de mínima distância entre os dois planetas. Distância máxima, conjunção quando Marte está no lado oposto do Sol em relação à Terra, a distância entre os dois planetas pode aumentar significativamente. Esse fenômeno é chamado de conjunção e, nessa configuração, a distância pode ultrapassar 400 milhões de quilômetros. Isso ocorre porque Marte estará do outro lado do Sol, e a Terra estará em um ponto diferente de sua órbita, o que aumenta consideravelmente a distância entre os dois planetas. A órbita de Marte ao redor do Sol é uma elipse, com o Sol em um dos focos. A fórmula que descreve a distância de Marte até o Sol é dada pela equação da elipse. Essa fórmula descreve a órbita elíptica de um planeta ao redor do Sol, ou qualquer objeto que siga uma trajetória elíptica, como a órbita de Marte, por exemplo. Ou seja, ela nos ajuda a calcular a distância entre o planeta e o Sol em qualquer ponto da sua órbita. A fórmula explicada. R é a distância entre o planeta, no caso, Marte, e o Sol em um determinado momento da órbita. Em outras palavras, é a distância que queremos encontrar usando a fórmula. A é o semi-eixo maior da órbita, ou seja, a distância média entre o planeta e o Sol. Imagine que a órbita de Marte é uma elipse, como uma oval, e o semi-eixo maior é a metade da largura dessa elipse. A média da distância entre o planeta e o Sol. I é a excentricidade da órbita, que diz o quão oval a órbita é. Quando a excentricidade é θ, a órbita é um círculo perfeito. Quando ela se aproxima de 1, a órbita se torna mais alongada, mais elíptica. No caso de Marte, a excentricidade é aproximadamente 0,093, o que significa que a órbita de Marte não é perfeitamente circular, mas também não é tão alongada. θ, esse é o ângulo que o planeta percorre ao redor do Sol. Em outras palavras, é a posição do planeta na sua órbita naquele momento. Esse valor muda o tempo todo, conforme o planeta se move, e nos ajuda a calcular exatamente onde ele está na órbita. Johannes Kepler, astrônomo do século XVII, formulou as leis de Kepler, que descrevem o movimento dos planetas. A primeira lei de Kepler afirma que os planetas se movem ao redor do Sol em órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos, o que causa essa variação de distância. Isaac Newton, no século XVII, explicou o movimento dos planetas com a lei da gravitação universal, que também ajudou a entender como a gravidade do Sol influencia o movimento de Marte e da Terra. A distância variável entre Marte e a Terra tem implicações diretas nas missões espaciais. Quanto mais perto Marte estiver, mais rápido e menos tempo uma nave pode levar para chegar até lá. Durante uma oposição, as viagens podem ser mais rápidas, enquanto, em uma conjunção, as viagens se tornam muito mais longas. Essa variação de distância influencia o cálculo da janela de lançamento para missões a Marte, que ocorre a cada 26 meses, quando as condições de distância são mais favoráveis. Agora, pense bem, como isso afeta as viagens espaciais? Quais desafios os cientistas enfrentam para enviar sondas e explorar Marte? Com a tecnologia atual, quanto tempo você acha que uma missão até o planeta vermelho levaria? Seriam meses, ou até anos? Deixe sua opinião nos comentários. Então, o que achou dessa viagem interplanetária? Está curioso para saber mais sobre Marte? Fique ligado, pois este é apenas o primeiro vídeo da nossa série. Não perca os próximos, onde vamos explorar o tamanho de Marte e como ele se compara a outros planetas do Sistema Solar. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todas as novidades. Até o próximo vídeo.